Fala galera, a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre o jogo de ontem, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Desde já é importante salientar que eu não estava assistindo o jogo desde o seu iniciozinho, porque eu estava no outro compromisso, então cheguei em casa, o jogo já estava mais ou menos uns 15 minutos. Já estava 1 a 0 o Flamengo quando eu cheguei em casa, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo de jogo que estava, mas eu sei que já estava 1 a 0 o Flamengo. Quando eu saí do compromisso, estava 0 a 0 quando cheguei em casa, logo depois, assim, o compromisso era bem aqui perto, né? Questão de 4 minutos de distância, caminhando. Já estava 1 a 0 o Flamengo, fiquei muito feliz. Gostei do primeiro tempo do Flamengo. Não entendi a escalação do Cebolinha no primeiro momento, sinceramente, né? Quando eu vi a escalação, antes, logicamente, do jogo começar, eu não entendi. Achei que ele começaria que o Felipe Luiz começaria com o Samuel Lino ali para a esquerda, até porque ele é o tal do abre-latas, dito pelo Boto, né? Comprado exatamente para abrir defesas fechadas, e o Atlético Mineiro ia jogar, obviamente, de forma fechada, como jogou aqui no Maracanã, como jogaria lá na arena deles, até porque eles estavam com vontade de um gol, então não tinha por que eles ficarem querer sufocar, marcar o Flamengo ali em cima na saída de bola, se é que eles estavam com a vontade do empate. Mas a escalação do Cebolinha foi uma grata surpresa, porque o Cebolinha ele se apresentou muito bem, se comportou muito bem ali pela esquerda, parece que está recuperando a forma física dele. Ele mesmo disse, Cebolinha mesmo disse, no intervalo do jogo, durante a sua entrevista, né, que ele estava sentindo um problema físico. O Cebolinha tem um problema seríssimo no tendão de Aquiles, o tendão de Aquiles que ele lesionou, né, algum tempo atrás, e isso vem atrapalhando as performances dele em campo. Não é por acaso que ele tem sido preterido, né, em diversas ocasiões pelo Felipe Luiz. Não é por acaso que o Flamengo trouxe Samuel Lino da esquerda, para jogar na esquerda, né, lá do Atlético de Madrid. E eu achava que o Samuel Lino fosse começar o jogo exatamente pelo Samuel Lino ter essas características de driblador, até mais que o Cebolinha, que o Cebolinha é um driblador, é um chuta-chuta, mas o Cebolinha ele tem menos recursos técnicos no que diz respeito ao drible do que o Samuel Lino. Mas quanto a isso, sem problema nenhum, que repito, o Cebolinha ele fez um ótimo jogo enquanto esteve em campo, bateu uma falta muito bem batida, quase meteu a bola lá no ângulo, né? O que daria uma vantagem ainda melhor ao Flamengo, daria ao Flamengo o placar que o Flamengo precisava para poder se classificar. Mas, apesar disso, é preciso dizer umas coisas, porque, não sei se vocês já repararam, mas o Flamengo ele não é um time vertical, né? O Felipe Luiz ele tem muita influência do Hans Flick, que é o técnico do Barcelona. O Barcelona é um time vertical. É lógico que eu não estou comparando os plantéis de Barcelona e Flamengo. O plantel do Barcelona ele é superior ao do Flamengo? Sim, mas não tão muito superior assim também não, né? Até porque o Flamengo fez frente com o Chelsea, né? É importante salientar, com um outro time europeu, que é um clube bom, é um time bom, né? O Flamengo jogou bem contra o Bayern de Munique, perdeu o jogo por ter cometido erros crassos, o erro do Rossi, né? O erro que chutou a bola em cima ali do Pulgar naquele momento, e aí depois o erro do Luiz Araújo, que quis sair driblando ali, enfim, vocês sabem o que aconteceu, não precisa nem ficar repetindo aqui, mas isso significa dizer que o Flamengo ele tem condições de encarar times desta grandeza. E o Flamengo ele tinha também, logicamente, condições amplas de passar ontem sem necessidade dos pênaltis, o pênalti que se provou um verdadeiro desastre, que eu particularmente que não quis nem assistir. Vocês vão entender porque eu não quis nem assistir os pênaltis, porque o Flamengo no primeiro tempo ele me encheu de esperanças, né, com uma ótima atuação de Cebolinha, a ótima atuação do time como um todo. Mas, apesar dessa ótima atuação, a atuação não foi excelente. Por quê? Porque o Flamengo, não sei se vocês já repararam, como eu estava dizendo, o Flamengo não é um time vertical, como o Barcelona do Hansi Flick. O Flamengo é um time que troca muitos passes laterais. É lógico que você tem que sair jogando, é lógico que você tem que propor, é lógico que você tem que construir com um goleiro que tem um ótimo passe, que é o caso do Rossi, um ótimo domínio de bola. Você tem dois excelentes zagueiros ali, que são a dupla de Léo. Você tem um outro excelente zagueiro, que é o Danilo, né, que está se recuperando fisicamente. O Flamengo tem um lateral direito muito bom, que é o Varela. O Flamengo tem três laterais muito bons, Vinha, Ayrton Lucas e o Alexandro. O Vinha, para mim, é o melhor dos três, né, tecnicamente falando. Ontem jogou o Ayrton Lucas, que também fez um bom papel ali pela esquerda, embora numa daqueles erros dele, erros individuais, né? Ele acabou cedendo um escanteio para o Atlético. Mas o que me incomoda no Flamengo, além da falta da objetividade, da falta da verticalidade, né, na saída de bola, além da falta da verticalidade na saída de bola, o que me incomoda no Flamengo também foram as contínuas oportunidades de contra-ataque que o Atlético Mineiro ofereceu ao Flamengo quando o Flamengo estava ganhando o jogo de 1 a 0, ou seja, dando a chance do Flamengo matar o jogo, inclusive no final do segundo tempo, no final do jogo. E o Flamengo
com a bola no pé do Lino, por exemplo, que entrou no lugar do Cebolinha aos 12 minutos do segundo tempo. Eu não tiraria o Cebolinha, porque o Cebolinha estava bem, a não ser que ele tivesse sentido alguma coisa, tivesse cansado, alguma coisa, enfim, não sei. Porque o Cebolinha não joga, não começa jogos há muito tempo, também tem isso, é questão física, né? Questão do condicionamento físico. Mas o Lino, assim como o Wallace Ian, que é um caso à parte, vou deixar para falar dele depois, o Lino teve algumas situações de 1 contra 1, quando o Atlético estava ali em cima, o Flamengo estava marcando o Atlético, o Flamengo, o Lino estava com a bola no pé, já tinha ultrapassado a linha divisória do meio-campo, já estava no campo de ataque do Flamengo, tinha apenas um zagueiro pela frente, esse zagueiro que estava amarelado, diga-se de passagem, né? E em diversas ocasiões como essa, os jogadores do Flamengo, ora com o Lino, ora com o Wallace Ian, que são jogadores rápidos, velozes, são jogadores rápidos, leves, né? Que têm a facilidade do drible. O Lino é o que tem mais dentre esses atacantes do Flamengo. Preferiram simplesmente cadenciar o jogo, parar o jogo e voltar a bola para o meio de campo. Uma coisa assim absolutamente sem nenhum sentido, sabe? Isso não foi apenas uma vez. Foram repetidas vezes. Podem rever o jogo, vocês vão ver o que eu estou falando. Repetidas vezes que o Flamengo abriu mão do contra-ataque que poderia lhe dar a vitória e, consequentemente, a classificação sem precisar ir para os pênaltis. Aquela agonia dos pênaltis, né? Aí, no segundo tempo, sinceramente, eu percebi que o Flamengo não queria ganhar o jogo. Para mim, o Flamengo não queria ganhar o jogo. Para mim, parece que o Flamengo queria se livrar da Copa do Brasil para focar no Brasileiro e focar só também na Libertadores. Sim, o Brasileiro é um campeonato importante. Sim, é uma liga, sim. Mas nós, no Brasil, temos a cultura de valorizar as Copas. Se o europeu, o Boto ou determinados jornalistas aí que eu chamo de adestradores de plateia digitais, né? Determinados jornalistas que adoram ex-técnicos do Flamengo, como o tal de Rogério Ceni, né? Que é ridículo, importante salientar, né? Como técnico, ele é muito fraco. Se determinados jornalistas insistem em dizer que a Copa do Brasil é o menos importante dos torneios que o Flamengo vai disputar, ora, o Flamengo ele entra para ganhar todas as competições que ele disputa. Se é para não disputar a Copa do Brasil, então não precisa trazer Samuel Lino, não precisa trazer Emerson Royal, não precisa trazer Saúl, não precisa trazer Lucas Beltrán, não precisa trazer Carrascal, não precisa trazer esses caras. Bota a base para jogar, então, a Copa do Brasil. Se é apenas para participar da Copa do Brasil, bota a base. Bota o sub-20 lá, ou sub-15, entendeu? Já que a Copa do Brasil não tem essa importância toda, e é a competição que paga mais no Brasil, que paga mais na América do Sul, né? Paga mais do que a Libertadores, paga mais do que o Brasileiro. E o Flamengo, logicamente, precisa de dinheiro para construir o seu estádio. Estádio esse que, pelo visto, está sendo enterrada essa ideia pela atual administração do senhor BAP, que, diga-se de passagem, durante a campanha, né, pré-eleitoral, durante a campanha eleitoral, melhor dizendo, nunca se posicionou claramente a respeito da vontade de construir o estádio. Sempre saiu pela tangente, sempre preferiu se esquivar da resposta, das perguntas. Nunca foi claro na sua posição de querer realmente construir um estádio. Por que o Flamengo tem o Maracanã? O Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã ele é uma concessão do Estado do Rio de Janeiro ao Flamengo. Concessão. O Flamengo não é proprietário do Maracanã. Como o Santos é proprietário da Vila Belmiro, como o São Paulo é proprietário do Cícero Pompeu de Toledo, que é o Morumbi, como o Atlético Mineiro é proprietário, até que se prove o contrário, da Arena do Galo, como o Corinthians é proprietário, até que se prove o contrário, do seu estádio, né? Que a gente chama normalmente, brincando, de Arena Paracetamol, é Neoquímica Arena. O Flamengo não tem um estádio próprio. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o jogo de ontem, ele é um jogo que precisa ser analisado nos seus mínimos detalhes, tá? Nos seus mínimos detalhes. Repito, se o Flamengo não tem a ambição de ganhar a Copa do Brasil, então que não se dispute a Copa do Brasil. Né? Porque o comportamento do Flamengo ontem em campo parecia um comportamento de desleixo no que diz respeito à ambição de ganhar um título que poderia ser o primeiro ou um dos primeiros, né, de grande importância da temporada, e poderia coroar o Flamengo com a tríplice coroa. O Flamengo, de novo, ele abandona essa possibilidade de ser o primeiro tríplice coroado da história, né, recente do futebol brasileiro. Né? Se eu não me engano, o Cruzeiro já teve essa oportunidade de ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e... Ah, não, foi o Cruzeiro não. O Cruzeiro ganhou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro.
em 2003. Não ganhou a Libertadores em 2003, né? Mas o Cruzeiro do Alex, que o pessoal chamava de Alex Sotan, ótimo meia esquerda, Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, que está desempregado aí, esse é o Cruzeiro de 2003 que eu estou me referindo, né? Campeão de pontos corrido, Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele poderia ser tricoroado esse ano, ganhando a Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, ganhando o Campeonato Brasileiro, tem plantel para isso. O plantel do Flamengo ele é o melhor da América do Sul, e é mesmo, não é força de expressão, não é jogar para a galera, é. Agora, se é o melhor, tem que disputar para ganhar, obrigatoriamente. Tem que disputar para ganhar. E uma outra coisa que é importante salientar aqui, falando especificamente do Wallace Ian. O Wallace Ian ele tem sido muito protegido pelo Felipe Luiz, tá? Eu tô aqui, eu não vou passar pano para ninguém, tá? Porque eu sou pan-africano. O pan-africanismo não passa pano para ninguém, né? Eu sou pan-africano, uma ideologia que nasceu aqui no Caribe, mas é uma ideologia voltada para os interesses dos africanos no continente e na diáspora, como eu. Então, pan-africano não passa pano para ninguém, nem para preto. O Wallace Ian, ele tem sido muito protegido por alguns jornalistas, como um determinado adestrador de plateias digitais aí que gosta muito do Rogério Ceni, né? Adoro o Rogério Ceni, ele, esse cara, né? Está sendo muito protegido pelo Felipe Luiz, tem sido muito protegido, me parece, pela diretoria do Flamengo, tem sido muito protegido até por alguns youtubers rubro-negros. Sob o seguinte argumento, ele é um garoto de personalidade. Esse mesmo tipo de narrativa foi empregada por um homem chamado Neymar Júnior. Quem é o Neymar hoje? Né? O Neymar hoje é um cara arrogante, covarde em campo, ele é covarde, ele é arrogante, ele é mentiroso, é um cara que não tem escrúpulos e, felizmente, esse cara tem, para ele, felizmente para ele é detentor de um grande talento que hoje não se mostra mais em campo por razões físicas, né? Porque não tem mais física, a questão física dele foi para o espaço, logicamente, porque ele não se cuidou ao longo desse tempo, não se cuidou, preferiu dar atenção a outras coisas da vida dele, problema dele, não tem rigorosamente nada a ver com isso. O que eu estou querendo dizer, família, é que estamos criando, ou está nascendo, está se aventando a possibilidade de um novo Neymar, só que com muito menos talento do que o Neymar do Santos, né? O Wallace Ian, ele não é o Haaland, ele não é o Lamine Yamal, tá? Ele não é o Gavi, o Pedri, essa galera mais nova, né? Que está nascendo aí pro futebol nesse exato momento. Ele não é esse tipo de jogador. É preciso botar a bolinha dele no chão e ele saber que ele tem potencial, ele tem força física, ele tem velocidade, ele tem técnica, mas ele ainda não é um jogador pronto e sequer ganhou nada na vida como jogador. E uma outra coisa, essa coisa de dizer, ele tem personalidade. Se tem personalidade para tentar humilhar o jogador dentro de campo, não interessa o que o outro jogador falou. Eu estou me referindo ao Wallace Ian. Por que não me interessa? Porque eu vi, no primeiro lugar, ele falar para um jogador do Atlético Mineiro, eu sou rubro-negro, estou aqui, sempre fui rubro-negro, logicamente, desde quando eu nasci, né? Mas eu sou analista, eu gosto de fazer análise. E a análise ela tem que colocar um pouco de lado a questão clubística. E eu vi o Wallace Ian, ele mesmo falou isso. Ele mesmo falou isso, né? Deixou claro ali, né? Teve até a leitura da Abel que ele disse: o meu salário está em dia, cadê o seu? Ridículo, até porque isso é tipo o comportamento de Neymar. É o comportamento de Neymar. E ele, logicamente, deve ter o Neymar como ídolo, acredito eu, né? Porque é dessa geração mais nova aí que endeusa o Neymar. Eu não, tenho 52 anos, vi esse maluco nascer, né? Vi o Neymar nascer, vi Rodrigo, Vinícius Júnior, até esse babaca desse Wallace Ian, né? Que eu chamei de babaca ontem, para mim é um babaca, como eu falei ontem no grupo de rubro-negros que eu participo, porque ele é um cara que tem talento, mas não tem caráter. Tem personalidade forte, mas não tem caráter, né? Porque quando você tenta humilhar o adversário, quando você faz troça do adversário, quando você tenta menosprezar o adversário, isso é falta de caráter. Eu nunca vi Leandro fazer isso, o melhor lateral direito que eu já vi jogar, eu nunca vi Zico fazer isso, né? Eu nunca vi o Messi fazer isso, nunca vi. O Lamine Yamal, que é mais novo até que o Wallace Ian, ele nunca fez isso, né? Então, quando você tem um certo talento à sua disposição, é a questão moral que entra na pauta da discussão futebolística. Quando você tem um certo talento à sua disposição e você usa esse talento para menosprezar o seu semelhante, para humilhar seu semelhante, isso revela uma falta de caráter enorme, né? E isso, para o Wallace Ian, pode acarretar problemas no futuro próximo, porque ele pode encarar um Fagner na vida que gosta de quebrar os caras, né? Como ele quebrou um ex-jogador do Flamengo, que esqueci agora o nome dele, e acabou com a carreira de jogador do Flamengo, e o Fagner fez isso sem motivo nenhum,
Imagina como motivo, porque o Fagner é carniceiro. E o futebol, família, ele ensina lições dolorosas, tá? Ele ensina lições dolorosas, que o seu Wallace Ian aprenda o mais rápido possível que a irreverência que jornalistas falam que ele tem, que ela seja exclusivamente usada para dribles, para jogadas, objetivamente, em prol das vitórias do Flamengo. Não para humilhar adversário, porque, repito, o futebol ensina lições dolorosas. Dolorosas que podem abreviar a carreira de um jovem promissor, que tem talento sim, tem força física sim, tem velocidade sim, mas não tem caráter. Mas não tem caráter. Pelo menos está se mostrando que não tem. Né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa, como diria o Gerson. Né? Então, eu espero que o Flamengo, agora que ele se livrou, fez questão de se livrar, né, da Copa do Brasil, jogou a Copa do Brasil no lixo, né? Agora ele tem a obrigação de ganhar o brasileiro, tem obrigação. Já que o brasileiro é a prioridade, que disseram no início do ano, né? Então tem a obrigação de ganhar a Liga, como as pessoas gostam de falar, Liga. Aqui é brasileiro, irmão. Essa coisa de europeu, Liga é Premier League, é Bundesliga, é Ligue 1, isso eles chamam de liga. Aqui a gente chama de campeonato, né? É uma outra cultura. É uma outra cultura, certo? E aqui a gente, na nossa cultura, a gente gosta de ganhar Copas. A Copa do Brasil e a Copa Libertadores. A gente gosta de ganhar Copa, a gente gosta de disputar Copa. Se o europeu não gosta de disputar Copa, se ele bota lá o Sub-17, Sub-15, o reserva, problema dele. Dele, europeu. Nós não somos europeus. Nós não somos europeus. Nós somos daqui, da América do Sul. E a gente gosta de ganhar Copa. A gente gosta de ganhar Copa. A gente gosta de ganhar tudo. Se o europeu não gosta, problema dele. Problema dele. Não interessa. A gente não tem que ficar se equiparando de europeu o tempo todo, não. Certo? No que diz respeito a ambições futebolísticas, no que diz respeito à prioridade de campeonato. A gente tem que ficar se espelhando de europeu, não. A gente tem que se espelhar na nossa cultura, que a gente gosta de ganhar a Copa. Então, como o Flamengo, repito, ele fez questão de se desfazer da Copa do Brasil, deixar a Copa do Brasil para outros aí, né? Agora ele tem a obrigação de ganhar o brasileiro e ele tem a obrigação de ganhar a Taça Libertadores da América. Tem obrigação de ganhar. Por quê? Porque a Taça Libertadores da América, segundo a diretoria do Flamengo, ela é a segunda em obrigação do Flamengo ganhar. Ela é a segunda em prioridade. Na minha opinião, deveria ser a primeira. Deveria ser a primeira. Né? Ou a primeira junto com o Campeonato Brasileiro. Mas tudo bem. Que seja a segunda. Mas tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque ganhar só brasileiro, porque esse baita desse plantel que montou, com os jogadores que ainda vão chegar, que ainda vão estrear como o Carrascal, com jogadores que ainda podem chegar como o Lucas Beltrán, esse baita plantel, é inadmissível que não ganhe as duas competições que agora ele tem para disputar. Dado o recado, família. Muito obrigado aí, deixa o seu like, vamos continuar torcendo pelo Mengão, vamos continuar voltando aqui para fazer mais análises. Obrigado aí pela participação de vocês, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Na próxima domingo, a gente volta aqui para trocar uma ideia sobre Flamengo e Palmeiras. Saudações rubro-negras.